Boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus esteja conosco, nos intua, nos oriente, para que a gente possa ter os nossos espíritos em conexão direta com a espiritualidade superior. Primeiro de tudo, quando nós pensamos nesse tema, nós pensamos primeiro que um dos pilares da doutrina espírita é a crença em Deus. Isso é básico dentro do conhecimento, dentro de tudo aquilo que foi passado para nós pela espiritualidade. Ou seja, acreditar em Deus faz parte dessa doutrina que representa uma libertação, que representa um consolo, que representa um esclarecimento para todos nós. Sem o sentido de Deus, nós nos perdemos nessa caminhada e facilmente caímos, facilmente erramos, facilmente sofremos. E a crença em Deus, essa base, nos dá justamente a noção mais profunda do que representa a vida. Por que Deus nos criou? Para que Deus nos criou? O sentido maior disto tudo. Um pai cria os seus filhos para que eles cresçam, para que eles se desenvolvam, para que eles possam progredir. O desejo de todo pai, de toda mãe, é que um filho possa realmente ter o desenvolvimento, desabrochar, expandir, crescer, criar, evoluir, se tornar uma pessoa de bem. E Deus, nosso Pai Criador, deseja tudo de melhor para cada um de nós. E é dentro desse sentido que nós vamos ver uma coisa que é muito importante. Primeiro, a maternidade. A maternidade, esse momento tão belo, tão profundo que a mulher vive, que esse espírito que está encarnado num corpo feminino vive, é justamente essa união com um ou mais seres dentro do seu próprio corpo. É uma experiência profunda de cocriação do corpo físico. O nosso espírito, Deus dá a vida, e o corpo, ele permite que nós possamos participar da criação dele, em conjunto, para que, criando esse corpo em conjunto, a gente possa também se responsabilizar, criar um compromisso com aquele ser que vai existir na Terra. E aí a gente começa a pensar como a maternidade é uma coisa importante para cada um de nós, porque nós só estamos aqui porque alguém se colocou à disposição para que nós atravessássemos esse portal e estivéssemos aqui encarnados. Se nós não tivéssemos a mãe sendo essa porta pela qual nós atravessamos e chegamos aqui, nenhum de nós estaria aqui. Então, primeiro, um agradecimento profundo a todas as mães, porque se dispuseram a receber dentro do seu corpo físico o ser ou os seres que fazem essa passagem para esse mundo. Segundo, é uma experiência realmente de doação, em que você se coloca numa posição em que você participa não só do seu processo de evolução, mas também você participa do processo de evolução do outro. É algo de uma beleza, de uma profundidade imensa, mas que às vezes a gente perde a noção de como isso é profundo. Vai se tornando uma coisa banal, e não é. É um evento extremamente
belo, profundo e criativo de Deus. Colocar os filhos para viverem a experiência da maternidade. E aí, nós precisamos entender uma coisa, que quando uma mulher, uma família se coloca à disposição de receber aquele espírito para que ele possa nascer aqui encarnado, esse compromisso já foi estabelecido no plano espiritual. Ele não está acontecendo ao acaso. Houve antes um entendimento, um acordo, um diálogo, uma conversa para que aquilo pudesse acontecer. Que não acontece do nada. Não é assim. As coisas têm uma programação para que elas aconteçam. Então, quando nasce essa criança ou nascem crianças, estão dentro de uma programação estabelecidas por aquele espírito que recebeu e aquele que está vindo ou aqueles que estão vindo. A gente esquece desse tipo de acordo, a gente esquece desse tipo de conversa que foi realizada no mundo espiritual. A gente acha que aconteceu, engravidou e agora vai ter... Não. É muito mais profundo isso tudo. E isso leva a uma linha de ligação que vem lá de trás. Quando eu digo, eu te recebo como mãe para que você nasça através de mim e possa viver a tua experiência aqui, para que você tenha a oportunidade de viver aqui tudo que você precisa melhorar, você se educar, você corrigir, você fazer os ajustes que você precisa realizar, eu estabeleço ali um compromisso com aquele espírito. Gente, isso é um compromisso que eu estabeleço naquele momento ali. Eu faço um pacto de fidelidade com aquela pessoa ou com aqueles espíritos. Eu posso abrir mão disso? Posso. Aí começa uma outra questão. Deus nos dá uma coisa chamada livre-arbítrio, que é o direito que nós temos de escolha. É uma escolha que não tem limite? Não. Ah, mas o livre-arbítrio não tem limite? Não. Calma. Existem as leis divinas. Então, o livre-arbítrio, ele vai até um certo ponto que não possa ferir as leis divinas. Senão, nós, imperfeitos e falhos, acharíamos de fazer tudo que a gente acha que deva ser feito, da maneira que a gente acha que tem que ser feito, no momento que a gente acha que tem que ser feito, e aí a coisa seria muito pior do que a gente vem vivendo dentro deste mundo, neste momento de transição. E aí, este momento em que esse ser, ele estabelece conosco um acordo, ou de toda a família, isso é conversado. Olha, nós precisamos encarnar, e eu preciso reencarnar. Por quê? Porque preciso fazer uns ajustes com a pessoa que vai ser meu irmão, com a pessoa que vai ser o meu pai. Você me recebe como mãe, que eu preciso atravessar esse portal para estar na Terra. Se eu não tiver essa oportunidade, como eu vou viver essa situação? Como é que eu vou poder fazer os ajustes e os acertos necessários? É como uma criança quando vai para a escola. Se ela não tiver a porta da escola aberta, a matrícula dela, se ela não puder entrar na escola para justamente dentro da escola poder aprender, fazer as provas, fazer as correções necessárias, se desenvolver, pensar, né? Aumentar o poder reflexivo, pensamento, raciocínio. Se não tiver alguém que matricule essa criança e permita que ela entre na escola, se as matrículas, se as oportunidades da escola, se as vagas das escolas estiverem fechadas para esse aluno, como ele vai ter a possibilidade de aprendizado? Vai estar tudo fechado para ele. Por que para uns fica aberto, para outros se fecham? Então, a maternidade, o momento daquele parto em que a criança nasce, é a chegada dela justamente a esta vaga na Terra de nossas possibilidades de aprendizado. Vejamos como isso é muito importante para cada um de nós.
A gente, ao longo da encarnação, a gente perde a noção de como isso é importante, de como essa vaga aqui, ela é uma bênção divina. E como muitos de nós, a grande maior parte de nós, não aproveitamos isso. Deixamos de aproveitar as oportunidades que a vida nos traz aqui. É como aquele aluno que está na escola, o professor está vendo que o aluno não aproveita, a aula passa inteira, o aluno não presta atenção, não faz o dever, fica conversando o tempo todo, se distraindo, o professor chama a atenção, presta atenção, menino, faz o dever, você está prestando atenção na aula. Assim fica o mundo espiritual. Os nossos mentores espirituais, eles ficam assim com a gente. Fulano, presta atenção, olha o que você está pensando, olha as suas atitudes, vê o que você está fazendo agora, olha só, pensa um pouquinho no que você vai fazer, isso aí está certo, está de acordo com o que Jesus Cristo falou, mas é a gente, né? A gente fecha, como nos diz o preparo, né? A gente se fecha, se isola, se afasta e perde a conexão com o mundo espiritual, como se nós nos bastássemos. Eu estou aqui, eu me basto. Eu estou aqui, eu sou suficiente. Eu estou aqui, eu me mando. Eu estou aqui, eu faço o que quero da minha vida. Eu estou aqui, eu que sei do meu corpo. O meu corpo eu mando. O meu corpo é meu. Ninguém tem poder sobre esse corpo. Aí começa uma questão delicada, muito delicada. Será que nós temos todo esse direito? Ou se Deus nos forneceu esse corpo temporariamente, porque ele vai acabar, para que a gente aproveite o que a gente precisa aproveitar aqui. Então ele emprestou para a gente, não é nosso. Nós estamos temporariamente aqui. Então, se eu concordo em que algum ser venha através de mim e possa nascer, qual o direito que eu tenho sobre esta vida no sentido de interromper a existência desse ser? Eu perguntei, por acaso, a ele, a esse espírito, se eu posso interromper? Porque nós conversamos antes, nós estabelecemos um acordo antes, que eu daria a possibilidade dele nascer para que, através do nascimento, fosse tido a oportunidade de se viver experiências aqui, evolutivas. Se eu interrompo isso, eu tomo uma decisão unilateral. Isso é justo? Isso é justo? Eu tomar uma decisão unilateral? Porque tem a outra parte. Eu perguntei a ele? Não, até porque não há condição de perguntar isso. Eu só sei o seguinte, que Deus nos deu a vida. E que se isso está acontecendo, segue uma orientação divina, que eu não tenho a capacidade de entendimento de tudo o que acontece. Não tenho. Eu sei é que a maternidade é este portal por onde isso vai acontecer. E para que isso acontece? Justamente para que formem-se famílias. A família é esse núcleo divino onde Deus nos coloca junto de outros irmãos nossos para que nós possamos aprender. Nós estamos nos esquecendo nas nossas famílias, na nossa sociedade, de conversar, de dialogar, de estabelecer relações que sejam saudáveis, estabelecer relações que sejam produtivas no sentido moral. Estamos estabelecendo relações e diálogos ruins, destrutivos, degenerativos, que estão levando o espírito a estagnar. Não é essa a proposta de Deus. Tudo, pensemos o seguinte, tudo na vida que represente violência, agressão, desequilíbrio, destruição, brutalidade, nada disso é ordem de Deus, de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Ah, ele tinha que morrer através
de uma agressão, de uma violência, disso tudo. Calma com essas palavras. Porque a violência, a agressão vem de nós. Deus deseja que cada filho pacifique o seu coração. Senão Jesus vinha aqui e estabelecia a guerra. Ele vinha aqui e pegava em armas. Ele vinha aqui e derramava sangue. Jesus não falou nada disso. Ele orientou a todos nos pacificarmos, nos acalmarmos, nos tranquilizarmos, para que não estimulemos dentro de nós a parte que ainda está doente. Toda vez que a gente estimula violência, toda vez que a gente estimula desentendimento, toda vez que a gente estimula desequilíbrio, discussões, a gente caminha mal, porque é retribuir o mal com o mal. Toda vez que a gente retribui mal com mal, não dá certo. E a lei divina não é mal com mal. A lei divina diz, é mal, você responde com o bem. Porque assim você trata, porque assim você cura, porque assim você estabelece uma relação saudável. Não tem outro jeito. Quando você procura tratar alguém, você fornece a ela um medicamento para que aquilo possa melhorar. Quando você faz uma cirurgia, por exemplo, remove um apêndice que está inflamado, num primeiro momento, o que vai acontecer? Acontece dor, você corta. A pessoa, para se recuperar de uma cirurgia de apendicite, ela sente dor depois, tem que tomar analgésico, mas sabe que aquele procedimento foi o quê? Foi o indicado, que ela vai melhorar com o passar do tempo. Quando a gente vem para cá, a gente sabe que vai atravessar momentos difíceis, momentos dolorosos, mas Deus, nosso Pai, sabe que isso é um tratamento para cada um de nós. Não quer dizer que a gente tenha que tratar ninguém com violência, pelo contrário, você trata com amor, com carinho, com compreensão, com paciência, mas sabe que esse processo de autoconhecimento, da gente estabelecer como nós somos e como é que nós vamos melhorar, ele vai trazer uma dificuldade interna, vai trazer dor para a gente superar isso daí. E mais adiante, a gente vai conseguir chegar onde a gente quer. Agora, toda vez que nós tratamos situações nas nossas vidas com a destruição e principalmente do próximo, isso tem consequências. Porque existe a lei de causa e efeito. Ou a gente acha que a gente fala uma coisa hoje, faz uma coisa hoje e que isso não tem uma repercussão mais adiante. Pode não ter imediata, pode não ter agora, pode não ter daqui a 10 anos, mas isso fica registrado, porque Deus é justo. Ah, então ele vai me punir. Já falamos que Deus não é olho por olho, dente por dente. Deus é justiça, mas é uma justiça que tem que ser feita através de uma correção adequada. E aí, desta maneira, nós temos as consequências, que aí a gente vai dizer, que consequências são para os meus atos? Depende. Depende de quem você atingiu. Depende se aquela pessoa que você atingiu vai te perdoar ou não vai te perdoar. Que ela pode te perdoar, ou ela também pode não te perdoar. Não é isso que acontece nas nossas relações aqui? Você faz uma coisa errada com a outra pessoa, se você tiver coragem, você vai lá e pede desculpa, se você não tiver coragem, você fica sem graça, mas aí depende dela querer te desculpar ou te perdoar. Eu não sei se ela vai querer me desculpar ou me perdoar. E aí? E aí eu vou ter uma pessoa magoada, chateada comigo e leva isso. E fica com aquilo dentro do coração. Se ela for uma pessoa que, tudo bem, eu vi que você errou, mas segue o seu caminho, eu vou seguir o meu caminho e não estou te desejando nada de mal, não é? Bom, está tudo resolvido? Não, não está resolvido. Essa pessoa pode te perdoar, contudo, existem as leis divinas. Isso vai precisar de um ajuste porque foi feito algo que não estava de acordo com a lei divina. Consequentemente, mesmo que a pessoa perdoe, os ajustes são necessários. Ah, mas eu me arrependi. Muito bom, já é um começo.
mas, vamos lá, vai precisar haver uma correção disso. Não é assim na escola? O aluno erra, aí diz, ih, professor, errei. Ih, não fiz o trabalho, esqueci, deixei em casa. Tudo bem, você errou, você esqueceu, mas vai ter que fazer. Ah, mas eu não queria fazer, poxa, não, mas tem que fazer, é importante para você. Esse ensino que tem aqui é importante para você. Vamos lá, vamos ler o texto, vamos aprender, faz um resumo aqui, me diz os aspectos importantes. É isso que Deus faz com a gente, Ele não pune. Se a leitura de uma página de português é importante, o professor vai situar aquilo como importante. Ah, mas eu esqueci. Tudo bem, vamos lá, vamos aprender. É assim o nosso aprendizado. Se a gente não quis aprender hoje, Deus diz, não temos pressa, fica para uma próxima encarnação, mas eu não abro mão de você aprender o que está ali, porque isso é fundamental lá na frente para a sua evolução. Então, cada tijolinho de encarnação faz parte de um todo. A gente não pode pular etapas. Elas são importantes porque são um grande quebra-cabeça que se une e forma um todo que sou eu, que é a minha evolução, que é a pessoa a quem eu vou me tornar. Então, Deus não vai abrir mão nunca de uma parte deste aprendizado. Então, esses momentos em que Deus nos oferta as oportunidades, seja da gente ser essa pessoa que vai ser o portal de entrada na Terra para outros seres, que a gente possa aproveitar isso. Que a gente possa aproveitar. Mas eu tenho medo da maternidade, eu tenho medo disso. Não importa. O ser humano, naturalmente, tem medos. Faz parte da nossa natureza. A gente só vai adquirir confiança e segurança plena quando nós evoluirmos. Aí nós vamos estar plenos, equilibrados, íntegros. Agora nós temos medos, inseguranças, a gente titubeia, resvala, não tem certeza. É isso mesmo, a caminhada é assim. Senão nós não estaríamos aqui. Mas vamos com medo. Conversamos com um, conversamos com o outro, pedimos ajuda e o caminho vai sendo seguido. Mas é a oportunidade que Deus dá para cada um de nós, é para nós aproveitarmos. E aí, na hora que vão chegando os filhos, forma-se o quê? A família, núcleo essencial para a vivência de cada espírito, núcleo essencial para que as relações possam começar a se estabelecer. Sabe, lá no mundo espiritual, a gente fica, às vezes, muito tempo lá no mundo espiritual, estudando, aprendendo, assistindo palestras, melhorando, conversando com mentores, com vários espíritos, estamos lá, daqui a pouco a espiritualidade diz assim, olha só, está na hora de praticar. Está na hora de praticar. Você já estudou, você assistiu palestras, você já conversou, já trocou ideias com uma série de pessoas, já clareou a mente, já entendeu. Vamos descer? É a hora que a gente tem muito receio, porque sabe que muitas vezes a gente tem coisas que a gente cometeu em vidas anteriores erradas, equívocos, que a gente magoou pessoas e que é a hora de retorno com essas pessoas, para que se estabeleça ali na prática, no dia a dia, o quê? A conversa, o diálogo, a gente veja as dificuldades que a gente tem, exercite a paciência, exercite a tolerância, respire fundo, não responda. E aí é o exercício diário na família. Já reparou como é que a família, né? É 24 horas ali? 24 horas? É um intensivão que Deus coloca a gente. Sabe aquele intensivão? Aí, ó, pum! Você vai viver 70 anos, intensivão na família. 80 anos, intensivão na família. Aí entra um, sai outro, nasce neto, né? O outro desencarna, vem mais gente, sai mais gente, entra genro, entra nora, aparece gente diferente, não sei mais o quê, e a família vai aumentando, a família diminui, aumenta e diminui, e vai-se embora naquele movimento todo, que é o quê? É essa dinâmica que possibilita nós praticarmos os valores morais cristãos. E aí, se eu vou e tiro essa oportunidade de um desses espíritos encarnar, como é que fica essa situação? Como fica isso?
A gente tem que pensar sobre essas questões. É fácil, como eu escuto muitas vezes, as pessoas dizem, não, mas a mulher tem o direito sobre o corpo dela, ela pode fazer o que quiser, ela não quer agora ter o filho. Sim. Aí a gente volta à questão de Deus e volta justamente a essa questão que a gente vem falando sobre os nossos direitos e os nossos deveres. E quem nos cria, quem nos deu a vida e quem tem o direito sobre a vida. Será que nós temos o direito sobre a vida do outro? É nós acharmos que nós temos muito poder quando a gente diz que a gente tem o direito, né, de interromper e de matar o corpo, porque a gente não mata pessoas, né? O espírito não morre, então não existe essa possibilidade. Você mata aquela oportunidade daquela encarnação naquele momento. É uma oportunidade que aquele ser está tendo, e você elimina aquela oportunidade. Qual o direito que nós temos sobre isso? Até onde nós acreditamos, dentro da doutrina espírita, só esse direito é dado a Deus. Só o Pai tem o direito de dispor sobre as nossas vidas. Só Ele. Nós não temos esse direito. Mas a gente quer ter. Aí começa o grande problema. É quando a gente, com a nossa prepotência, a gente acha que a gente tem o direito sobre isso. É quando o ser perde a razão, sabe o bom senso que a gente tem que ter, sabe o famoso bom senso, o juízo, que se falava muito antigamente. Olha o juízo, tem juízo na cabeça, o que é isso? É o bom senso. É quando a gente volta para dentro da gente e pergunta, Deus, está certo isso ou está errado? Está se fazendo muito pouco isso, que é perguntar a nós mesmos, onde está o centro da nossa consciência, onde está a noção de certo e errado, se aquilo está certo ou se está errado. Me parece que nos dias atuais as pessoas cada vez menos partem para perguntar a si mesmos sobre isso, porque a resposta está dentro da gente. Deus faz essa ligação com a gente. Está faltando aquela conversa com Deus, a oração com o Pai, a proximidade com o Criador, dizer, Pai, isso está certo? Isso que eu estou pensando está certo? É por aí que eu devo seguir o meu caminho? São perguntas, porque quantas vezes na vida a gente não tem certeza de coisas, a gente fica na dúvida, acorda com incertezas, dúvidas, é hora de parar, elevar o pensamento ao Pai, dizer, Pai, me ajuda nesse momento. Só que a gente acha, na nossa infantilidade, que Deus vai dizer, meu filho, você deve fazer isso, isso. Não tem essa forma de comunicação. Não existe essa voz que fala dessa maneira. Nós recebemos de uma forma diferente as orientações de Deus. São intuições, são pessoas que chegam no nosso caminho, são amigos que se aproximam e nos orientam, são situações que são colocadas nas nossas vidas que nos fazem pensar. Qual é o melhor professor? É aquele professor que já faz tudo para o aluno, já vai mostrando o que está acontecendo, a resposta está aqui, escreve desse jeito, bota o ponto aqui, aquilo ali, ou ele deixa o aluno descobrir e junto com ele vai fazendo os ajustes necessários. Deus não entrega tudo pronto para cada um de nós, porque não tem sentido isso. O sentido é que a gente pense sobre as nossas vidas, a gente reflita sobre o que vem acontecendo cada dia. Se eu saio hoje de casa e no caminho eu encontro uma pessoa e ela me aborda pedindo ajuda, com necessidades, ali já está uma situação que eu vou definir o que eu vou fazer naquele instante. É meu livre-arbítrio. Eu posso dizer, até logo, um abraço, eu estou apressado, não tenho como falar com você. Ou eu paro e escuto aquela pessoa ali. É uma decisão que cabe a mim. Mas Deus coloca essas situações para que a gente possa resolver, para que a gente possa decidir sobre isso que está acontecendo. E não é simples. Eu entendo que existem situações muito difíceis, muito complexas, que existem momentos extremamente complicados. Eu, na minha prática, já atendi uma vez uma jovem e que os pais não sabiam que ela estava grávida e que ela veio até mim e falou que ela estava pensando justamente no aborto. Muito jovem. Eu entendi que ela estava realmente com muito medo. Conversei com ela
e no final eu senti que... Aí ela me disse que ela já tinha uma pessoa que já estava mais ou menos organizado para fazer o aborto dela. E aquilo realmente foi me deixando angustiado, aquela situação toda ali. E eu falei, meu Deus, me ajuda, tá? Porque essa menina vai sair daqui e ela vai seguir isso e vejamos o que pode acontecer o pior, tanto para aquele que está vindo como para ela mesmo. E aí, no final, eu não sabia mais o que dizer, eu falei para ela, quando ela estava levantando, aí eu falei, olha, faz o seguinte, você tem um neném, depois você vem aqui e me dá um neném. Eu fico com ele. Ela me olhou, você vai ficar com o neném? Eu falei, eu fico com ele. Você tem, não precisa vê-lo, você me entrega ele. Podemos combinar isso? Aí ela ficou assim, não sei, e foi embora. Aí aquilo passou, eu perdi o contato com ela, tentei o contato, não consegui o contato, e aí, tempos depois, como é a coisa, né? A gente não pode deixar de acreditar em Deus e não pode deixar de acreditar que é importante que a gente converse. Ela apareceu com o neném, mas não para me dar, tá? Não para me dar. Ela apareceu e me disse, eu tive meu filho e eu vou ficar com ele. Depois ela foi embora. Ela só veio me dizer isso. Eu senti um alívio enorme, porque eu fiquei meses angustiado com aquela situação, que eu disse, ela deve ter abortado. Pensei, né, nessa possibilidade. Eu falei, ela deve ter abortado, mas não. Ela optou em ficar com a criança. Então, são situações que muito difíceis. Eu sei, jovem, naquela situação, você pensa o quê? Eliminar o problema. E como é que eu elimino? Vou matar, né? Tira de dentro do meu corpo, mas perde a noção, né, da gravidade que isso aí pode representar, né? Da gravidade que tem tudo ali dentro envolvido naquele momento. E que é uma coisa muito séria, né? É muito sério. Daí vem um aspecto que é muito importante para a gente pensar, que a educação, ela é fundamental. Educar os jovens, porque dentro daquele jovem tem um espírito ali. E aquele espírito que está vendo, ele está iniciando esse processo de encarnação, de evolução dele. E é importante que pais, avós, tios, amigos, todos possamos, de uma forma coletiva, auxiliar no esclarecimento, na educação, na orientação. Isso é fundamental. Já existe toda uma metodologia para você prevenir, não é? Existe a prevenção, a gente tem os programas de prevenção em que você pode prevenir até o momento em que a pessoa faça a escolha, né, de ser mãe. Isso pode, já tem, né? A gente tem isso nos programas públicos todos, a questão é abrirmos isso para conversar, para educar, para orientar. É fundamental o diálogo, a conversa sobre isso, para que a gente possa justamente abrir o leque e não deixar que a situação vá lá na frente para que depois se tomem determinadas atitudes desesperadoras, tá? E só a nível da gente entender como funciona, por exemplo, no Brasil, a questão da legislação para o aborto, o Brasil, ele tem já há muitos anos uma legislação antiga sobre a lei do aborto, e que o Brasil permite o aborto em 3 situações. A primeira é quando há risco de morte para a mãe, tá? Se a mãe está em risco de morrer, entre a vida da mãe e a vida do neném, você opta sempre pela vida da mãe, tá? Então, há uma permissão legal, isso não é um crime. Segundo, questões de estupro, em onde há o estupro, a legislação brasileira permite que seja feito o aborto. E de 2012 para cá, saiu um adendo à lei que é sobre a possibilidade do aborto, né, em fetos anencéfalos, que nascem sem o cérebro. Aí,
Eu vou fazer só um parêntese em relação à anencefalia, que foi uma decisão recente, né? Só para a gente entender. A legislação ela é de 1940, tá? 1940, essas duas que eu estava falando. A da anencefalia é de 2012, então ela é mais nova, tá? Ela tem aí 14 anos. Tá? E aí, o que se entendeu? Veja, como é que é a cabeça nossa aqui, quando nós não estamos ligados, justamente como nós não temos o esclarecimento, a compreensão e a crença em Deus. Acreditava-se que, ou acredita-se até hoje, porque a lei está aí, né, que essa criança que não nasce com o encéfalo, ela não tem condição de uma vida depois de nascer. Então, se ela não tem condição de uma vida depois que ela nasce, então você pode interromper e matar aquele ser. Tá? Aí vem questões que são realmente delicadas. Em 2006, você vê, isso foi em 2012, em 2006, 6 anos antes, e isso aí está na internet, vocês podem acessar. Aqui no Brasil, teve uma criança que nasceu, o nome dela é Marcela, eu posso até falar o nome, porque é público, né? Já está nas redes sociais já há muito tempo, já foi noticiado, e ela nasceu, e quando ela estava dentro do útero, porque a anencefalia você consegue detectar já dentro do útero, você faz um ultrassom e você vê na cabecinha do neném que ela não tem o cérebro, ela não tem o cérebro formado, o encéfalo todo, né? Ela tem uma parte que é o tronco cerebral para baixo da medula. Ok. Aí eles verificaram e orientaram a mãe, naquele tempo, veja, não estava autorizado, mas mesmo assim, tem médicos que autorizam, eu acho melhor você fazer o aborto, porque seu filho não tem encéfalo. A mãe disse não, eu vou ter meu filho. Aí, para a medicina, a criança ia nascer e ia morrer. Né? Não tem cérebro para morrer. Essa criança viveu 1 ano e 8 meses. 1 ano e 8 meses. Aí, a medicina ficou tão assustada com aquilo que eles pediram autorização para a mãe para fazer uma avaliação depois do corpo. Fizeram uma ressonância, tudo. Aí disseram que ela tinha um pedacinho de uma parte cerebral, por isso que ela viveu 1 ano e 8 meses. Eu falei, gente, a gente tem que pensar alguma coisa muito maior do que isso. Não é uma coisa tão restrita. Como é que ela nasceu com aquela parte para viver 1 ano e 8 meses? Tá? Que corpo foi esse que foi formado para viver 1 ano e 8 meses? Tem um sentido. Isso não é o acaso. Aí você tira a possibilidade daquele espírito de viver 1 ano e 8 meses, que nós não sabemos qual é o motivo que ele precisava de viver 1 ano e 8 meses. E aí você remove a possibilidade dele. Se a mãe engravidou e ela tem um filho que nasce 1 ano e vive 1 ano e 8 meses, é porque isso tem um sentido. Da mesma maneira que tem um sentido você viver 100 anos, 110 anos, 120 anos, seja o tempo que for. Cada um tem o direito de viver perante Deus o tempo que está estabelecido para viver. Se foi 1 ano e 8 meses, foi esse o tempo que foi determinado para ela. Tem um sentido isso, e não somos nós que vamos eliminar isso. Você vê, a mãe teve uma lucidez naquela hora e disse, não, vai ficar, vive 1 ano e 8 meses. E aí vocês me perguntam, Nilton, quanto tempo vive um anencéfalo? Aí vem as questões. Tem anencéfalo que morre, quer dizer, já tá, né? Morre ainda dentro do útero, tem outros que nascem e vivem minutos, tem outros que nascem e vivem horas, tem outros que nascem e vivem meses, e tem outro que nasce e vive um tempo maior. E a medicina diz que não. Como? Como isso? Há uns 2 anos, eu trabalho dentro da maternidade, eu não sou obstetra, eu sou clínico, eu trabalho dentro da maternidade, e eu estava passando lá, de repente chegou um documento da Justiça e estava lá, para ser realizado o aborto de um anencéfalo. Aí eu já cheguei a me arrepiar. Eu fui falar com a mãe, fui perguntar para ela, ela falou, não, eu quero que tire sim. Eu quero, aliás, já tem a documentação lá toda. Aí eu falei, não, tudo bem, eu só vim perguntar para você, para saber. Aí eu disse assim, bom, deve ter, não sei se alguém vai fazer, mas já tinha obstetra para fazer, porque acredita que isso seja melhor, entende? Tinha outros que disseram, nem me entrega que eu não vou fazer, não me entrega que eu não faço.
Ah, mas é ordem do juiz. Não, mas eu não vou fazer. Entende? Então, você vê que é uma questão muito delicada isso daí. Eu não sei quanto tempo uma criança daquela pode viver. A gente não sabe. Na verdade, a gente não sabe um monte de coisas, não é? A gente, às vezes, dá opinião sobre determinadas coisas que a gente não sabe. Eu já vi situações de criança onde a mãe teve rubéola lá em primeira semana. Se você ler estatística de rubéola numa mãe com uma semana de gestação, ela é lá em cima para dar várias malformações congênitas. Aí eu fui explicar, eu era recém-formado, fui lá com dificuldade para falar com ela, falei com ela, ela me olhou e disse assim, doutor, eu vou ter meu filho. Meu filho vai nascer normal, eu vou trazer aqui para o senhor ver. Eu falei, tá bom. Aí fui falar com o outro colega e falou, besteira, Nilton, isso daí, por que você não falou que ela tinha que abortar? Eu falei, como abortar? Primeiro, que eu não concordo. Segundo, que ela não vai fazer isso de jeito nenhum. Passou, ela trouxe o neném perfeito. Perfeito. Ah, mas a medicina, tá, a medicina tem estatística, mas quem está na direção disso tudo? É Deus. E a mãe é uma coisa fantástica, que a mãe tem uma intuição, ela tem uma percepção daquilo. Mesmo que a criança nascesse com uma má formação, ela não estava abrindo mão da criança. Mas ela falou para mim que não ia nascer, ela tinha convicção que não ia nascer. Mas mesmo que nascesse, era o tipo da mãe que ela não ia abrir mão daquela criança com qualquer defeito que ela tivesse. Qualquer defeito que tivesse, não adianta, é o filho, é uma ligação. Quando o espírito da mãe estabelece essa ligação com aquele que está vindo, de amor, de carinho, de cuidar, de educar, de estar junto com ele, não vai abrir mão. É como a mãe que não abre mão do filho por maior defeito e dificuldade que tenha. É aquela mãe que não vai abrir mão porque ela sabe o quanto é importante. Quantas mães estão dentro de Cracolândia? Eu já vi uma mãe que eu tive contato com ela, e ela ia para a Cracolândia, voltava, eu falei, o que você está fazendo dentro da Cracolândia? Ela falou, meu filho está lá dentro. Mas o que você está fazendo ali? Doutor, é meu filho, eu amo ele. Eu falei, mas ele não te responde mais, mas não importa, eu vou ficar ali dentro enquanto ele estiver lá. E ela ficou, ele morreu lá, porque ela não conseguiu, mas ela não abandonou ele. Você sabe o que é esse sentimento? A gente não tem noção da grandeza de um sentimento desse. Ela ficou ali, ela cuidava dele, ela alimentava ele, ela orientava ele, ela educava ele, mas ele não largava aquilo. Olha que doação desse espírito, é uma entrega. Ela podia simplesmente dizer, não, você quer viver aí, você vive aí que eu vou viver minha vida. Mas ela disse, eu não vou viver em paz. Ela vivia lá, ela entrava dentro do buraco que tinha lá, aquele negócio, depois ela me mostrou o que era, eu falei, meu Deus do céu, era uma coisa assim que não dá nem para a gente descrever. E ela ficou até ele desencarnar nos braços dela. Então, um espírito, imagina o grau de doação que chega um espírito desse, de entrega, de amor, de compaixão. É algo fantástico. É aquele tipo de espírito, sabe as descrições dentro da espiritualidade, sabe aquela descrição de espírito, que é aquela mãe que muitas vezes tem aquele espírito que precisa reencarnar, mas aí a família que ele precisa reencarnar, ninguém aceita ele, né? Tem aquele espírito que tem que reencarnar numa família, mas as confusões são tão grandes, as divergências são tão grandes, que não há aceitação, mas tem que reencarnar. É um espírito desse, com esse desprendimento, que diz assim, não, vem cá, eu aceito você, você é sua mãe. Mas ele não tem nada a ver com você, ele pertence a outra família lá que está com problema, ele tem que descer naquela família, mas eles não aceitam. Mas ele não tem que reencarnar? Tem. Então pode vir por mim. Então uma entrega, um amor a um espírito desse, que não tem tamanho. Eu não sei se era essa a situação dela com esse espírito, entende? Eu estou aqui dando um exemplo, eu não sei se é isso. Mas a gente sabe que espíritos como esse, eles têm uma entrega, que eles estão lá em cima, mas eles vêm aqui embaixo para cuidar da gente. Não foi isso que Jesus fez? Ele não saiu lá de cima e não veio cuidar da gente aqui embaixo, na sombra, na confusão que nós vivemos, na violência,
né, nessa situação tão desregrada, tão brutal que a gente está se enlameando nesse mundo, Jesus disse assim, não, eu vou lá. Ele não precisava vir. Ele não precisava vir, ele tem os prepostos dele, ele tem todos os outros que podem descer por ele, está aqui, mas esse não, eu vou lá. Vou dar o exemplo, vou estar junto, vou estar perto, vou orientar. Eu sou o responsável, deixa eu ir lá. Veio. Isso é uma atitude que a gente não... A gente ainda precisa de muita caminhada para a gente alcançar esse tipo de entrega de amor, um amor incondicional, que você não estabelece barreiras, que você não estabelece regras. Eu te amo porque eu te amo, eu não te amo porque você me agrada, eu não te amo porque você não grita comigo, eu não te amo porque você reclama comigo, não, eu te amo porque eu te amo, com seus defeitos, com as suas dificuldades, com suas limitações. Não tem pessoas assim nas nossas vidas que a gente, às vezes a pessoa diz, pô, mas como é que você gosta dessa pessoa? Como é que você sente alguma coisa por uma pessoa dessa? Ela tem, nossa, ela tem tanto defeito, tanta coisa. O amor, o sentimento que a gente tem, ele não tem razão. Quando você ama, quando você gosta sinceramente, ultrapassa a razão. Então você vai atuar de uma maneira justamente com compaixão. Isso que Jesus deixou para a gente, é o legado que o Mestre Jesus deixou para cada um de nós. Então, quando a gente fala em doutrina espírita, quando a gente fala em aborto, não há um casamento dessas questões. Não há um casamento disso. Isso não fica em equilíbrio. Mas a gente sabe que, ao mesmo tempo, é um processo nosso, né? À medida que a gente evolui, a gente vai se libertando desse tipo de conduta. E mais uma coisa importantíssima, veja, Jesus nunca julgou ninguém por maior erro que tivéssemos cometido. Dentro da doutrina espírita, a gente não julga também ninguém, não há, tá? É o mesmo ensinamento do Mestre Jesus, ou seja, aqui estamos para acolher qualquer um. A doutrina espírita está de braços abertos no sentido de acolhimento de todos. Não há por que julgarmos, criticarmos, censurarmos ninguém. Se a irmã cometer um ato desse, vai ser acolhida, vai ser ajudada. Não há por que nós termos uma atitude de crítica e de censura contra ninguém. Porque, como Jesus nos disse, como é que nós podemos atirar a primeira pedra no outro? Se nós mesmos temos uma série de erros e equívocos. Nós não temos o direito de fazer isso. Então, é acolhimento para a irmã, é acolhimento para aquele que é dependente químico, é acolhimento para aquele que está desregrado em qualquer coisa na vida, descontrolado, é o braço aberto para poder receber todos. Porque se eu tivesse numa situação dessa, eu com certeza gostaria de ser acolhido pela casa que eu estou. Então, nós espíritas precisamos ter essa visão de braços abertos para acolher aquele que precise de nós, sem fazer julgamentos, sem querer saber detalhes, porque aí vira a tal da fofoca, tá? Porque o ser humano quer ficar esmiuçando detalhes para saber, para depois sair dali e ficar contando para o outro, Beltrano, Ciclano, você viu isso, viu aquilo. Não é para fazer isso. Se a gente sabe de histórias difíceis, se a gente sabe de histórias dolorosas, se a gente sabe de histórias que estão realmente sendo profundas na vida de uma pessoa, não é para a gente ficar contando para ninguém. É para a gente guardar aquilo. É um segredo. Isso é um segredo que nós guardamos. Se a pessoa teve a coragem e dividiu com a gente, aquilo tem que morrer, por assim dizer, conosco. Não é sair por ali falando para todo mundo, ih, fulano, você sabe, fez isso, ih. Não tem sentido. Um cristão não se propõe a esse tipo de conversação. A gente se propõe a dialogar, a conversar, a abrir o coração e receber o próximo junto. E dar as orientações, né? Lógico, como Jesus falou, né? O que o mestre ensinou para a gente? Vai, não peques mais. Ou seja, vai, acerta o caminho, vai, corrige a jornada, vai, vê o caminho certo e segue adiante. Acabou. É isso que a gente está aqui para fazer. É acolher, é receber, mas não podemos censurar, ter preconceito,
nada disso. Isso não faz parte do ideal cristão. O ideal cristão é um ideal de amor, de compreensão, de compaixão. Porque, veja, amanhã ou depois, nenhum de nós sabe se a gente vai cair. Eu não sei se amanhã ou depois, a prova que venha para mim ou alguma expiação, eu vou suportar. Eu não sei. Pode ser que eu bambeie e precise de ajuda. Eu não sei o que vem pela frente, só Deus sabe. E aí a gente precisa um se apoiar no outro, um colaborar com o outro. E aí é óbvio que eu vou querer pessoas que sejam amigas, honestas, que não divulguem as coisas, porque a gente mantém esse sigilo entre nós. Isso é importante, isso chama-se amizade, isso chama-se ser fiel ao outro, leal ao outro, que é uma coisa que a gente hoje está perdendo muito, é a chamada lealdade, fidelidade no sentido profundo do ser. Eu lembro que, quando eu era pequeno, meu pai me ensinava uma coisa que era a palavra de honra. Dá a sua palavra de honra? Dou. Não precisa escrever nada, assinar nada, é só você dar a sua palavra, já vale. Então, isso tinha um valor. A gente achava no início que era brincadeira, brincadeira, palavra de honra, mas meu pai ele era muito austero, era muito firme. Então, meu filho, quando um homem dá a palavra de honra, ele não pode voltar atrás. Então, você presta atenção no que você disser. Então, nós, garotos, o grupo sempre falava assim, você dá a sua palavra de honra? Dou. Pronto. Aquilo dali, a gente não podia quebrar aquela palavra de honra. Parece uma coisa simples, mas é uma coisa profunda. De quê? De você ser honesto, verdadeiro e que você não vai quebrar algo que você prometeu. Você não vai sair dali contando alguma coisa que alguém revelou para você. Isso eu acho fundamental. Não precisa estar escrito, isso é a essência do ser. Jesus nos ensinou sobre isso. Jesus nos ensinou sobre essa palavra de honra. Ele nos ensinou detalhes sobre isso. É amar, é compreender, é perdoar, é receber e acolher todos os irmãos, não importa qual seja o problema do irmão. A gente acolhe. A gente tem dificuldade, sim, tem, porque nós estamos ainda com muita dificuldade de lidar com os nossos problemas, com os nossos erros. Então, nós nos irritamos, ficamos ansiosos, angustiados, impacientes, agitados. Então, quando vem uma pessoa, muitas vezes a gente está vivendo esse drama dentro e aí conflita com o do outro, a gente entende. Mas aí é aquela hora que respira, calma, eleva o pensamento a Deus e pede equilíbrio nesse momento. Por isso que a gente tem que orar várias vezes por dia, por isso que a gente tem que procurar se acalmar, por isso que a gente tem que procurar ter conversações que sejam boas, saudáveis, para que justamente não dê margem a que surjam mais desequilíbrio em nós e no próximo. Então, se nós estivermos diante de pessoas que pensam, as mulheres que pensam em cometer o aborto, que a gente possa abrir um espaço para conversação, um diálogo, abrir uma porta ali para que a gente possa se colocar à disposição daquela pessoa para aquele momento difícil. Não adianta criticar naquela hora, isso não funciona. Por que fez isso, por que fez aquilo? Devia ter... Não adianta, não é um momento para a gente falar sobre isso, é um momento para você conseguir tocar o coração e ver para onde pode caminhar de uma maneira melhor aquela situação, porque não é fácil. No caso dessa menina que eu falei, poderia ter dado tudo errado, Poderia ter dado tudo errado. Graças a Deus que ela fez uma opção, que foi o livre-arbítrio dela. O livre-arbítrio dela naquela hora. Mas poderia ter tudo dado errado. Mas graças a Deus que ela tomou aquela opção. Então, que a gente se coloque à disposição do outro para pelo menos ouvir. Se a gente não conseguir naquele momento ajudar, que a gente peça ajuda a outra pessoa ou outras pessoas para poder colaborar, ajudar, formar um grupo que possa colaborar, que possa estar perto, que possa estar junto, que possa auxiliar, que possa orientar. Esse é o nosso papel cristão.
Não precisamos ter nenhuma formação na área de saúde para isso, nenhuma. Aliás, nessa hora não funciona o conhecimento técnico. O que funciona é a gente criar uma empatia com a pessoa para ver se ela se sensibiliza com o que você está dizendo e com a presença da espiritualidade, que sempre está ali para ajudar, para que não aconteça essas situações. Por mais que a gente ache que a espiritualidade não está ali, ela está ali junto, intuindo a gente, auxiliando a gente, colaborando, para que aquilo possa ter um outro desfecho. Por isso é que, muitas vezes, pessoas nessas situações nos procuram, para que a gente possa, de alguma forma, interferir e aí mudar a rota daquilo que já está se estabelecendo ali. Meus irmãos, que a paz do Cristo possa nos iluminar, nos envolver e que nós possamos tomar as melhores decisões dentro do ideal cristão.